acadêmicos. Hoje estamos aqui reunidos para falarmos um pouquinho dentro da disciplina de questão social sobre a questão social na região do Contestado. Como eu já havia falado para vocês em outras aulas, existem dois tipos de colonização. A colonização de povoamento, que é aquela onde os imigrantes vêm na intenção de colonizar, morar naquele lugar, sem levar as riquezas embora, como, por exemplo, foi a colonização dos Estados Unidos pela Inglaterra, e a colonização de exploração, que é aquela colonização que vem com a intenção dessas pessoas ficarem um determinado tempo nesse lugar e extrair todas as riquezas possíveis desse lugar para levar para outros espaços. Por exemplo, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, ou os outros países da América Latina também foram colonizados por portugueses, franceses e ingleses, nós tivemos uma colonização de exploração, e espanhóis, né, também, nós tivemos uma colonização de exploração, ou seja, esses imigrantes vinham para o Brasil para ficar um determinado tempo, enquanto houvessem riquezas, para levar para outros países, para os países metrópole. E algumas dessas pessoas vinham realmente para ficar comandando essa exploração e levando todas as riquezas. A mesma situação acontece nas regiões onde houveram, nas regiões brasileiras onde houveram colonizações posteriores. Falando em específico da região do Contestado, que é a região que abrange aqui a maioria dos municípios de onde os acadêmicos nossos são, né? Timbó Grande, Lebon Regis, Matos Costa, Calmon, Caçador, Campos Novos, né? Fraiburgo, e um pedacinho de Videira. Como que era essa região antes da chegada dos colonizadores alemães, italianos, ucranianos e que vieram, árabes também, que vieram para nossa região. Então, antes de 1912, tá? Antes de 1912, tudo aqui na região se resumia ao quê? Bugres, né? Antes disso tinham os índios que viviam na natureza, índios nômades, originários das tribos Xoclenca e Gangue, viviam suas vidas tranquilas, com a extração do pinhão, com a pesca, né? Migrando de lugar em lugar, como são os índios na sua natureza. Em determinado momento começaram alguns fugitivos da região de São Paulo, fugitivos de crimes, começaram a migrar para regiões interioranas aqui na região sul, vindo então para a região onde é a região do Contestado. Os índios também tinham criações de animais, esses animais, gado, né, que viviam soltos na natureza, que normalmente tinham fugido dos campos de Lages ou de Campos Novos, né? Pensarmos aqui que a maior parte dessa região do Contestado é o município de Campos Novos ainda. E aí nós vamos ter esses índios também capturando esses animais quando necessário, soltos da natureza. E aí esses imigrantes paulistas que fogem de situações de crime lá em São Paulo, eles vêm para a nossa região e inicia-se um processo de miscigenação com os índios. E aí nós vamos ter o que a gente chama de bugre, que é o habitante natural aqui da região do Contestado, né? Principalmente nas regiões onde vieram menos imigrantes italianos e alemães, como Caçador, Timbó Grande, Lebon Regis e Calmon, Matos Costa, nós vamos poder ver na maior parte da população desses municípios os traços indígenas da miscigenação. Muito bem, esses índios e bugres viviam tranquilamente aqui na região do Contestado, até que iniciou um conflito. Estava acontecendo muitas coisas na região do Contestado. Uma das coisas que estava acontecendo era exatamente uma divisória. Paraná estava contestando um pedaço do estado de Santa Catarina para si, uma região bastante rica em erva mate e madeira, que é a região, aqui para quem mora em Caçador, do outro lado do Rio do Peixe, né? Do lado de cá, vamos pensar ali na Ponte de Madeira, na Ponte Antônio Bortolom. Do lado de cá seria Santa Catarina e de acordo com a vontade dos paranaenses, do governo paranaense, o lado de lá do rio, a partir do lado de lá do Rio do Peixe, do outro lado da ponte, seria tudo estado do Paraná.
Paraná reivindicava essa porção de terra em função das grandes riquezas de madeira e de erva mate que existiam nessa região. Então tinha esse conflito político entre os dois estados e ao mesmo tempo o que acontecia? O governo brasileiro concedia à empresa Lumber, do senhor Farquhar, que é um americano, 30 quilômetros de terra que deveriam ser desapropriados desde São Paulo até o Rio Grande do Sul para ser construída a estrada de ferro. Uma faixa de terra com extensão de 30 quilômetros de largura. Só que nessa faixa de terra de 30 quilômetros de largura existiam os bugres morando, né? Os bugres, os indígenas puros ou mestiços, chamados bugres, residindo nessa faixa de terra. E eles não tinham um título de posse da terra. Essas terras eram terras devolutas do Estado brasileiro, né? Então, para vocês terem uma ideia do que é uma terra devoluta, é uma terra sem dono, é uma terra que pertence ao Estado. E tinha como você ter o título de posse dessa terra. Como que acontecia? Você vinha e cercava uma região que você gostaria de possuir, né? Cercava essa região e ia a Florianópolis, vamos imaginar, né, lá no início de 1900, ir daqui a Florianópolis, em estrada de chão, a cavalo, e deveria ter uma quantia em dinheiro para comprar o título de posse desta terra. Muito bem, aí já tínhamos um grande problema para o nosso bugre analfabeto, digamos assim, um ser do mato, um bicho do mato, né, ter essa destreza para ir até a capital do estado e até esse conhecimento que tinha que ser assim. Também essas pessoas não tinham. E aí o que aconteceu? Essa empresa, a Estrada de Ferro, veio e houve a desapropriação dessas terras. Junto com a empresa, com a Estrada de Ferro, vieram muitos imigrantes que vieram para ajudar na construção da Estrada de Ferro. Imigrantes alemães, imigrantes italianos, imigrantes ucranianos e até árabes. E vieram na intenção para fazer esse trabalho e também para dar o suporte, já que era um novo espaço de terra a ser colonizado, haveriam de se formar os primeiros vilarejos e os municípios a partir dessa migração desses imigrantes para essas regiões. E aí nós vamos ter dois processos. A desapropriação da terra dessa faixa de 30 quilômetros por parte da Estrada de Ferro. E a desapropriação funcionava assim, ó. Representantes do Estado, da empresa, chegavam e diziam para as pessoas que estavam residindo nessa faixa de terra que elas tinham que sair, ou sair por bem, ou sair por mal. Por mal significa matar, né, para esse tempo. E também aconteceu com alguns sobrenomes que a gente tem conhecimento aqui da nossa cidade, lá no início desse processo colonizatório, desses próprios imigrantes se apoderar de terras que não tinham título de posse dos bugres, ir a Florianópolis e comprar o título de posse, cercar essas áreas de terra e, inclusive, comprar o título de posse e dar um ultimato para que essas pessoas saiam de suas terras, ou por bem ou por mal, como também os representantes do governo e da empresa Farquhar, da empresa Lumber, de propriedade de Farquhar, faziam. Então, o que aconteceu? A empresa da Estrada de Ferro fez esse processo. Os caboclos, ou bugres, né, como queiram chamar, alguns livros chamam de bugres, outros de caboclos, outros de jagunços, eles se unem, então, liderados especialmente pelo último monge, que é o João Maria de Santo Agostinho, tá? Em alguns redutos, quem chefiava, quem comandava os jagunços, os caboclos, era uma mulher chamada Maria Rosa, e também o capitão Adeodato Ramos, que era um dos chefes dos jagunços. Então, pulverizou-se em toda essa região do contestado, nesses municípios que eu falei para vocês, uma revolta muito grande desses caboclos, desses bugres, em relação à desapropriação das suas terras. Iniciou-se então um movimento armado do exército brasileiro contra esses jagunços, cuja arma eram apenas facões de pau. Vejam que o conflito durou de 1912 a 1916. E o exército sofreu muito para ganhar a batalha dos caboclos, fazer com que eles se rendessem, e calcula-se que nesse conflito morreram aproximadamente 15 mil pessoas, na sua grande maioria jagunços, né?
E eu não vou entrar nessa parte específica da história aqui da Guerra do Contestado, porque o meu objetivo aqui é o outro. Eu só estou dando uma introdução para clarear algumas ideias aqui em relação à questão social. Pois bem, nesse momento em que acontece o processo colonizatório aqui na região do Contestado, tanto os imigrantes italianos, alemães, ucranianos que vêm para a região aqui, quanto a empresa do Lumber, eles vêm fazer uma colonização de exploração, que é o quê? Eles até vieram para morar aqui, mas o objetivo principal era levar as riquezas que tinha aqui na nossa região. E qual era a riqueza que tinha na nossa região? Madeira, pinheiro, araucária. As literaturas descrevem que de Caçador até Curitiba, os macacos prego iam pela copa dos pinheiros, sem pôr o pé no chão, tamanha a extensão da floresta de araucárias que partia de Caçador até Curitiba. Então imagine a riqueza vegetal que havia em toda essa área. Então muitos desses imigrantes italianos e alemães, e também árabes e ucranianos, eles fixaram residência aqui, instalaram madeireiras, cujo objetivo principal era explorar a madeira, o pinheiro e a araucária. Não existiam leis ambientais e esse era o objetivo. E assim também fez a empresa do Farquhar, que como pagamento pela construção da estrada de ferro, teria então o direito a explorar essa faixa de 30 quilômetros de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Pois bem, vejam que a colonização então de Caçador, Calmon, Matos Costa, Lebon Regis, Timbó Grande, principalmente esses municípios aí, ela foi uma colonização de exploração. As pessoas que vieram colonizar o nosso lugar, elas vieram na intenção de levar as riquezas daqui, certo? Diferente, por exemplo, da colonização que aconteceu em Videira, né? Em Videira, o que aconteceu? Na sua grande maioria, são colonizadores de origem italiana, e eles vieram com o objetivo, gostaram da região de Videira, porque se assemelha muito à região de Videira, Tangará, Pinheiro Preto, se assemelha muito às regiões europeias onde a Itália está situada. Então, eles se sentiram em casa. Na região de Videira, eles fixaram residência e dividiram a terra em pequenas porções, o que a gente chama de agricultura familiar. Tá? Então, enquanto em Caçador eram grandes extensões de terra cercada por poucas pessoas, em Videira partiu-se a terra de modo diferente. A posse da terra se deu em pequenas propriedades de cultivo familiar, beleza? Esse é o ponto-chave para nós entendermos o que é Caçador, Timbó Grande, Lebon Regis, Matos Costa e Calmon, e o que é a região colonizada pelos imigrantes italianos, Videira, Tangará, né? Videira a 45 quilômetros daqui, tem um outro estilo de vida nos dias de hoje, tem um IDH altíssimo de qualidade de vida da sua população, enquanto essa região desses municípios que eu falei para vocês aqui tem IDHs comparados ao Nordeste. Nós vamos entender por quê. Pois bem, então, esses jagunços caboclos ficaram sem a terra, né? Um grande percentual deles morreu no conflito e eles ficaram sem nenhuma posse, nenhuma terra, enquanto vieram grandes poceiros, né? Grandes poceiros que cercaram vastas regiões dessa araucária e compraram o título da posse para explorá-la. Mais tarde, quando a araucária foi terminando, né, não existia mais tanta araucária para ser explorada, né, o que aconteceu? Iniciou-se o processo de reflorestamento. Então, áreas muito vastas aqui na nossa região do Contestado, que antes eram cobertas por araucárias, passaram a ser cobertas pelo pinus, que é uma floresta um tipo de pinheiro que nem é originário aqui do Brasil, né, é originário dos Estados Unidos, e que um pinheiro, um pinus, ele leva 7 anos para ficar pronto para ser cortado, enquanto que um pinheiro araucária leva muitas vezes 30, 50, 100 anos para virar uma árvore adulta, né, grossa e que tenha uma produtividade maior. Então, nós vamos ter essas grandes extensões de terra cercadas, primeiro para explorar o pinheiro araucária e depois para o reflorestamento de pinos, certo? Nesses municípios que eu falei para vocês, Calmon, Caçador, Matos Costa, Lebon Regis e Timbó Grande, que é a região
do contestado, tá? Então essa região ela vai ter esse tipo de colonização, uma colonização que vem para explorar. Depois, quando inicia o processo de reflorestamento, vejam que não é um lucro imediato que a floresta de pinos dá. Você precisa plantar, vai ter que ter os trabalhadores que vão fazer todo o processo de cultivo desse pinos, que é onde, né, onde que os nossos caboclos vão trabalhar. Uma parte deles vai trabalhar nas serrarias dessas pessoas, né? Outra parte vai se afugentar no meio do mato, em regiões que ainda não foram cercadas. Mas a sua grande maioria vai virar empregado desses grandes poceiros, certo? E nós vamos ter, então, no reflorestamento, uma demora de 7 anos para que essa árvore fique pronta para ser cortada e transformada, certo? E o que muito nos difere de videira, né? Videira, Fraiburgo, Tangará, Pinheiro Preto, que tiveram uma colonização mais de imigrantes italianos, franceses, até ali na região de Fraiburgo, a terra foi partilhada em porções bem menores, iniciou-se um processo de agricultura familiar, ou seja, essas pequenas propriedades produziam praticamente tudo que aquelas famílias precisavam para a sua subsistência, e a cidade de Videira foi sendo constituída desta forma. Mais tarde, com a instalação da Perdigão em Videira, nós vamos ter também esses pequenos produtores como agregados da Perdigão. A Perdigão vai lá fazer um acordo com esses pequenos produtores da agricultura familiar para que sejam instalados chiqueirões e aviários nas suas propriedades. E eles, além do ganho que eles já têm com a pequena produção em seus pequenos territórios, também vão ter agora esse valor agregado da produção de frangos e porcos para serem abatidos na indústria da Perdigão. E aí que está o grande diferencial. Enquanto a agricultura familiar produz todos os dias alguma coisa para ser vendida e consumida, lá na região de Videira, nós vamos, em contrapartida na região do contestado, nós vamos ter exatamente o oposto, uma demora muito grande e uma demora muito grande desse reflorestamento ficar pronto e uma posse muito grande de áreas muito grandes de terra por poucas pessoas, enquanto que em Videira a repartição da terra é diferente. O resultado é esse, IDH aqui na nossa região super baixo, a maioria das pessoas são operárias das fábricas que pagam bem pouco, enquanto Videira tem basicamente apenas uma grande indústria com um salário mais elevado, tendo seus trabalhadores, a maioria os filhos dessas pessoas que têm as pequenas propriedades, e esses filhos então vão ter tanto o ganho do seu trabalho lá na empresa, na BRF, tanto quanto eles terão também as suas pequenas propriedades que continuam produzindo para a sua subsistência. Essa que é a grande diferença na nossa região. Na região do contestado, as expressões da questão social são essas que a gente vive nos dias de hoje. Grandes empresas na mão de poucas pessoas, grandes extensões de terra na mão de poucas pessoas. Em contrapartida, a maior parte da população sendo operário dessas grandes empresas, na sua grande maioria da área da madeireira. E nós vamos ter também outra situação, que é a situação que deriva. Então, nós vamos ter essas expressões da questão social aqui na região do contestado. Os baixos salários, a maioria da população empregada dessas grandes madeireiras. E nós vamos ter também um processo bem interessante de exploração, eu diria assim, da mão de obra barata, porque nós temos um contingente de pessoas trabalhando, isso é próprio do sistema capitalista, um contingente de pessoas trabalhando nessas empresas, mas nós temos um grande contingente de pessoas que não estão trabalhando, que é a mão de obra sobrante. Ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando se submetem a receber esse salário que é baixo, num comparativo, por exemplo, com a média salarial da cidade de Videira, né? Porque tem um excesso de mão de obra aqui na nossa região, né? Nós vamos ter especialmente aqui no município de Caçador, nas periferias, uma pobreza bastante grande. Nós vamos ter um alto número de pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família na nossa cidade, aqui quase em torno de 1.300 famílias que necessitam do dinheiro do Bolsa Família porque são consideradas de extrema pobreza. Isso é um número bastante grande comparado com 80 mil habitantes, né, que é a nossa cidade, e não é muito diferente nos municípios que compõem a região do contestado aqui. Então, nós temos
uma videira que fica aqui a 45 quilômetros daqui, com alto índice de desenvolvimento humano, que o índice de desenvolvimento humano é medido na questão de saúde, educação e renda, né? Em contrapartida com a região do Contestado, uma região extremamente pobre, com IDHs comparados ao Nordeste brasileiro. Então, a questão social na nossa região é bastante intensa. Nós temos várias expressões da questão social para serem entendidas, compreendidas, e elas têm suas raízes lá no processo colonizatório, no processo exploratório e também na questão cultural da imigração, certo? Então, quando eu vou atender um cidadão lá no meu trabalho, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Da onde que essa pessoa está vindo, né? Ela nasceu aqui em Caçador, os seus avós eram daqui, como que ela se constituiu, por que ela tem esse comportamento, né? Por que ela está se comportando dessa forma, por que ela tem essa necessidade, onde estão as raízes disso tudo, né? Que é a questão social da nossa região.